Esta é a pergunta mais fundamental. Essa pergunta não é feita por teólogos. A teologia parte do pressuposto de que a resposta a essa pergunta é um sim. Os teólogos não especulam os argumentos para a existência de Deus. São os filósofos que o fazem. Se você se depara com alguém na rua e faz a pergunta, Deus existe? Quais são as possibilidades de respostas que você pode receber? 3 respostas possíveis. A pessoa pode dizer, sim, Deus existe. No âmbito da filosofia, nós afirmamos que essa pessoa é um teísta. Ela adotou o teísmo, acredita na existência de Deus, ok? Mas ela pode também responder, não, definitivamente Deus não existe. E aí ela se insere no ateísmo, ok? Mas alguns dizem, talvez. Nós não temos atualmente informações suficientes para responder sim ou não a esta pergunta fundamental. Os que respondem talvez se classificam filosoficamente como agnósticos. Vocês notaram a diferença entre um ateu e um agnóstico? Notaram a diferença? O ateu é aquele que afirma categoricamente que Deus não existe e procura angariar recursos intelectuais e acadêmicos para demonstrar essa tese. O agnóstico não. O agnóstico diz, talvez ele exista, talvez ele não exista. Simplesmente, eu estou em dúvida, eu não sei. Embora a maioria dos agnósticos vivam como se Deus não existisse, o que nós chamamos de ateísmo prático, eles não adotam o ateísmo teórico. Eles não promovem esforço algum para provar que Deus não existe, como faz o ateu. Antes de nós entrarmos no tema diretamente, nós vamos precisar fazer alguns exercícios do pensamento. Existem algumas questões filosóficas muito fundamentais, pressupostos fundamentais que precisam ser agora analisados. Todo o campo do saber se organiza sobre um fundamento, sobre um alicerce. E esse alicerce é essencialmente filosófico. A ciência tem um alicerce filosófico. Nós poderíamos situar essas questões dentro de 3 categorias filosóficas: a axiologia, a metafísica e a epistemologia. Todos nós precisamos resolver dentro de nós mesmos o problema axiológico, o problema metafísico e o problema epistemológico antes de construirmos qualquer estrutura intelectual. Todas as ideias, sejam científicas, filosóficas, teológicas, todas elas precisam passar por esses 3 alicerces. O que seria a axiologia? É o ramo da filosofia que investiga os valores fundamentais. E o que seria a metafísica? A metafísica é o ramo da filosofia que investiga o real. De que é composta a realidade? O que é real? O que existe em si mesmo ou o que é mera ilusão? E outras questões também são levantadas pela metafísica. E a epistemologia é o ramo da filosofia que estuda a origem, as fontes, a natureza e o valor do conhecimento. Qual conhecimento é válido? Como nós obtemos conhecimento verdadeiro? São as questões levantadas pela epistemologia. Então nós vamos precisar responder alguns questionamentos. Vocês precisam agora resolver dentro de vocês mesmos o problema axiológico, qual o valor fundamental, o problema metafísico, de que é composta a realidade, e o problema epistemológico, a origem, a natureza e a validade do conhecimento. Vamos ver a primeira questão, que é a questão axiológica sobre os valores fundamentais. Alguns dizem que o valor fundamental é a natureza. Esses se classificam como naturalistas. Outros dizem não, o ser humano é o elemento mais importante dentro da natureza. Esses são chamados de... E outros dizem, há algo além do ser humano, há algo além da natureza, que é a chave decifratória para todos os mistérios da humanidade. Há algo mais importante, um valor superior ao ser humano e o universo que nos cerca. Há algo espiritual, há algo que transcende o universo físico. Estes são sobrenaturalistas.
Qual dos 3 elementos é o valor mais fundamental para você? Você precisa tomar essa decisão aí dentro do seu coração, de sua mente. Por que eu digo que você tem que tomar essa decisão? Porque esses são os pressupostos de uma vida intelectual. Não são as coisas que são demonstradas, não são coisas verificadas. Por exemplo, a pessoa que adota o naturalismo, ela não tem como demonstrar que não existe algo além da natureza. A ciência moderna escolheu um desses 3 caminhos axiológicos. Qual dos 3 vocês acham que a ciência moderna escolheu? O naturalismo, né? Para a ciência moderna, o homem não é mais importante do que a natureza. O homem é só mais um animal dentro do reino. Eu digo para a ciência, eu digo no sentido oficial do termo, né? Claro que é possível fazer ciência por um outro caminho. Então escolha aí a questão axiológica. Vamos agora resolver o problema metafísico. Quais são os blocos de construção da realidade? De que é formada a realidade? Alguns dizem a realidade é composta única e exclusivamente de matéria. Esses são chamados, para o materialista metafísico, a realidade é composta por uma única substância. Por isso que eles também são chamados de monistas. A realidade é formada por um único elemento, a matéria. Outros dizem, não, a matéria é um epifenômeno de nossas ideias. A matéria é um reflexo de nossas ideias. O que existe mesmo são as ideias. E o que a gente pensa que é matéria é, na realidade, uma ilusão do nosso mundo mental, do nosso mundo intrapsíquico. Existem idealistas radicais que não acreditam na existência ontológica de absolutamente nada lá fora. Tudo é projeção de nossa mente. Para estas pessoas, vocês nem sequer existem, são frutos da minha mente agora. Como eu também não existo, sou apenas um fruto da mente de vocês, apenas um reflexo das engrenagens de sua mente. Para eles, a realidade também é monista, só é formada por um único elemento, o quê? As ideias. Outros dizem, não, é possível que existam as 2 substâncias compondo a nossa realidade. A realidade é composta por matéria e também por ideias como 2 substâncias distintas. Esses defendem a corrente filosófica chamada dualismo. Outros dizem, é possível que exista matéria, ideia e algo que esteja além da matéria e das ideias. É possível que exista matéria, ideia e ainda há espaço para realidades espirituais. Esses são os pluralistas. Vocês precisam agora resolver o problema metafísico. De que é composta a realidade para você? Apenas de matéria? Apenas de ideia? De matéria e ideia? Ou há espaço ainda para realidades espirituais? Resolver esse problema? Vamos passar para o próximo ponto. Vamos agora para o problema epistemológico. No problema epistemológico, nós temos 3 passos aqui. 3 questões que precisam ser resolvidas. A primeira é com relação à fonte, à origem do conhecimento. Como nós obtemos o conhecimento? Alguns dizem, a forma segura de obter conhecimento é por meio do raciocínio puro, por meio da razão, por meio das leis universais da lógica. Somente o raciocínio puro pode nos levar a conclusões verdadeiras. Esses são chamados racionalistas. A maioria dos que adotaram o racionalismo ao longo da história eram matemáticos. Outros dizem não. O raciocínio lógico pode ser enganoso. Eu só acredito mesmo naquilo que eu posso captar por meio dos meus sentidos. Se a informação não chega a mim por meio do aparelho fotorreceptor, por meio do meu canal auditivo, por meio das sensações táteis, por meio da gustação, por meio do olfato, se não chega até mim a informação por meio dos sentidos, elas não são confiáveis. Esses são chamados empiristas. A maioria dos cientistas modernos adotam esta como sendo a fonte suprema para a obtenção de informações verdadeiras do mundo lá fora, do mundo que nos serve. Ou seja, os sentidos são o caminho para a obtenção de informações verdadeiras. Já os racionalistas acima dizem que os sentidos não são para confiar. Por exemplo, nós estamos agora no planeta Terra em um movimento incrível, mas nós estamos percebendo por nossos sentidos o movimento. Então, nós olhamos para o Sol que nasce no leste, ao meio-dia, no centro da abóbada celeste, depois declina até 1/8 abaixo da linha do Equador, e nós temos a impressão dos nossos sentidos de que o Sol está se movimentando pelo meio do céu.
mas os sentidos estão nos enganando nesse momento. Então, nem sempre os sentidos são confiáveis para a obtenção de conhecimento verdadeiro, dizem os racionalistas, mas os empiristas preferem ainda ficar com os sentidos. Outros dizem nem razão, nem os sentidos. O conhecimento verdadeiro chega a nós de modo súbito e repentino, brota em nossa mente de um modo até hoje inexplicável, ou seja, surge por meio da intuição. Outros dizem é no êxtase que nós obtemos verdadeiro conhecimento. É num estado de transe místico que nós podemos ter um contato, nós podemos nos colocar em um referencial em que podemos captar as informações verdadeiras e mais confiáveis. E outros dizem que também por meio da autoridade nós podemos obter conhecimento. Vejam que essas opções não são mutuamente excludentes. Você pode acreditar que é possível obter conhecimento verdadeiro por meio do raciocínio puro e também acreditar que é possível obter conhecimento verdadeiro por meio dos sentidos, respeitando os seus limites em cada um dos seus âmbitos particulares. Como é possível também adotar outra dessas fontes epistemológicas? Qual a fonte epistêmica, ou quais as fontes epistêmicas que você considera aquela que pode fazer com que você tenha conhecimento verdadeiro? Resolva o problema epistemológico, no tocante à fonte do conhecimento. Vamos para a segunda parte do problema epistemológico. Qual é a natureza do conhecimento? Alguns dizem que o conhecimento precisa ser objetivo, portanto de valor universal. As afirmações verdadeiras são afirmações que se referem e se remetem especificamente ao objeto da investigação, sem qualquer envolvimento, sem qualquer participação do sujeito que conhece. Se eu digo, esse objeto é preto, essa afirmação ela é objetiva ou é subjetiva? Por que ela é objetiva? Porque se funda no próprio objeto, independente do sujeito que conhece. Essa afirmação é universal porque todos nós concordaríamos com esta informação. Outros dizem que não, que o conhecimento ele tem uma porção subjetiva. É impossível o ser humano se aproximar do objeto de sua investigação sem levar para ele uma bagagem prévia, sem levar suas crenças, preconceitos, no sentido lato do termo, conceitos prévios sobre o objeto e assim por diante. Então o conhecimento seria mais algo individual e subjetivo, nessa segunda opinião. E outros dizem que não, que o conhecimento ele é composto por partes objetivas e também subjetivas. Uma mescla seria o interacionismo. Qual das três vocês acham que é a melhor maneira de definir o conhecimento? O conhecimento é algo meramente objetivo? É algo meramente subjetivo, individual? Ou é uma mescla, uma interação desses dois fatores? Vamos resolver o terceiro e último tópico do problema epistemológico. Que conhecimento é válido? É aquele que mantém correspondência com a realidade lá fora? Ou só precisa ter coerência interna? Talvez a informação não seja perfeitamente compatível com a realidade lá fora, mas possui uma coerência interna no modelo. Isso é conhecimento válido? Ou só precisa funcionar? Alguns dizem que só basta que seja útil. Se funciona, esse conhecimento é válido. O chamado pragmatismo. Veja que essas opções também não são mutuamente excludentes. Resolveram o problema? Então nós resolvemos aqui, espero, o problema axiológico, o metafísico e o epistemológico. Eu digo resolveu, claro que numa atitude de brincadeira, porque isso não foi resolvido ao longo de 2.500 anos de história. Mas nós precisamos saber que esses problemas existem e que eles precisam primeiro ser superados de alguma forma para que a gente possa construir qualquer tipo de informação.